Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais um domingo aqui, juntos, para louvarmos ao Senhor. Primeiro dia da semana, não tem nada melhor do que começarmos na presença do nosso Deus. Creio que todos nós temos muitos desafios aí pela semana e com certeza a melhor coisa que nós podemos fazer é estarmos buscando a presença do Senhor, estarmos juntos, conectados nesse momento. Que alegria no nosso coração saber que podemos orar juntos, podemos louvar o Senhor, podemos ouvir a sua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Que alegria no nosso coração. E vamos juntos nessa manhã para nós estarmos aí fortalecendo a nossa vida espiritual. Isso é o mais importante que nós podemos fazer no dia de hoje e durante esses dias tão difíceis para todos nós. Cada um está vivendo uma realidade, uma situação e com certeza não existe nada melhor do que estarmos juntos e unidos na presença do Senhor. Eu quero começar lendo um versículo da palavra de Deus, Salmo 46, e se você tiver sua Bíblia aí pertinho de você, fique à vontade para abrir e acompanhar essa leitura. Salmo 46, o verso 1 e 2. Ele é um salmo muito especial e eu tenho certeza que Deus vai falar muito no nosso coração. Tá bom, queridos? Salmos 46, verso 1 e 2. Que diz assim: Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Amém, irmãos? Amém. Essa é a realidade para aqueles que confiam no Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam as notícias. O que importa é nós confiarmos no Senhor, que está guardando a nossa vida, que está nos protegendo, que está nos guiando, que está dirigindo os nossos passos. Então, queridos irmãos, vamos orar nesse sentido, para que o nosso coração confie cada vez mais no Senhor, como diz esse versículo aqui. Deus, Ele é o nosso refúgio. Nosso refúgio não está em pessoas, em circunstâncias. Nosso refúgio está no Senhor. Então vamos juntos declarar essa verdade nas nossas vidas e de todo o nosso coração. Quero que você, nesta manhã, se una a mim em oração neste sentido, fazendo com que o Senhor seja o nosso refúgio. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos reunidos, nesta manhã, neste dia que separamos para juntos como igreja estarmos adorando ao Senhor, buscando a Tua presença, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome. Obrigado, Deus, pela semana que passou, por tudo aquilo que nós fizemos e realizamos, por tantas coisas que o Senhor proporcionou para cada um de nós. E agora estamos aqui neste dia que amanheceu e juntos como igreja, mesmo através desta transmissão, podemos, ó Pai, estar reunidos no único propósito de adorar ao Senhor e de expressar, ó Deus, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor
tem cuidado de nós e o quanto o Senhor tem guiado as nossas vidas. Louvamos o teu nome pela sua misericórdia, pelo teu favor. Louvamos o teu nome, ó Deus, por estar sempre presente em nossas vidas, mesmo falhos como nós somos, ó Pai. Por isso, desde já, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas cometidas. Ó Deus, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor limpe a nossa mente, que o Senhor purifique os nossos lábios, as nossas mãos, para que todo louvor, toda adoração chegue ao teu trono de graça. Ó Deus e Pai amado, que o Senhor se faça presente neste momento em que estamos aqui reunidos através dessa transmissão. Que o Senhor esteja em cada lar, que o Senhor se faça presente em cada vida, falando de uma forma especial ao coração de todos os irmãos e amigos que nos acompanham. Que verdadeiramente teu Espírito Santo fale conosco neste dia. Que seja um tempo muito especial de estarmos aqui reunidos, Pai. E que o teu nome seja exaltado e glorificado. Porque assim também fazemos as palavras do salmista, as nossas. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Sim, ó Deus. Tu és o nosso auxílio sempre presente na adversidade. Como é bom saber que o Senhor sempre está presente conosco. Esta é uma palavra verdadeira, é uma promessa, Deus, e que nós aplicamos fé nela e também no nosso coração. Por isso, Pai, neste dia, tira toda ansiedade, todo temor, toda angústia, toda preocupação. Ó Deus, vai trabalhando no coração dos teus filhos e que haja paz e alegria no nosso coração, nos nossos lares. Nós entregamos esse momento em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Hoje eu acordei com uma canção, né, um hino na cabeça. Na verdade, eu costumo preparar antes, não sempre. Às vezes eu falo pro Rodrigo, espera que vai surgir uma música na minha cabeça, né, que Deus vai colocar. E hoje eu acordei com um hino na mente, que diz que nós somos felizes com Jesus e Ele é o nosso Senhor. Embora venham as lutas e as aflições, a nossa felicidade está em Jesus. Então é um hino. Se você se recorda, cante comigo. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Cante comigo, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Todos nós que temos Jesus no coração, é suficiente o nosso Deus, o nosso Senhor. E é por isso que nós podemos ser felizes. Não somos pessoas que vivem baseados nas coisas dessa terra, desse mundo. E é por isso que muitas pessoas, elas se frustram, elas se decepcionam, porque a sua felicidade não está em Jesus. Está nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, estão em pessoas. Isso não quer dizer que nós cristãos não vamos nos frustrar. Isso não quer dizer que nós não vamos um dia ou outro nos entristecer, se decepcionar, com certeza. Porque tudo isso também faz parte do nosso crescimento. As decepções, as frustrações, os desânimos, as tristezas, elas fazem parte da vida do crente e do não crente, do cristão ou não cristão. Faz parte da vida do ser humano. Mas se nós temos Jesus, com certeza nós vamos vencer e superar todas elas. Amém. Por isso que nessa manhã também podemos orar a Deus, clamar ao Senhor, sabendo que Ele está ouvindo as nossas orações, os nossos pedidos. E como é bom, sabe, poder estar junto com os irmãos nessa transmissão e orarmos por algumas necessidades. Até porque a palavra de Deus, ela nos orienta que nós devemos orar uns pelos outros. E eu vejo, no comentário aqui, os irmãos falando bom dia, graça e paz. Então isso nos faz lembrar uns dos outros nesse momento. É claro que fazemos isso durante a semana, mas como é importante nós estarmos unidos, ainda que seja através dessa transmissão. Nós estamos aí já muitos domingos sem poder nos reunir na igreja, mas podemos estar aqui unidos através dessa transmissão. E como é precioso, como é singular esse momento, como é bom estar com os irmãos nessa manhã.
E eu gostaria de dividir alguns pedidos para você orar agora ou durante o dia, a semana. Orem pela vida do Ronaldo e do Marcos Domingues. Eles estão em missão. Eles estão numa cidade do interior de São Paulo, distribuindo, né, alimentos e roupas, algumas coisas que as pessoas estão precisando nesse momento. Então vamos orar pela vida deles, para que Deus esteja abençoando, esteja cuidando, guardando eles, para que seja um tempo muito especial também na vida deles. Vamos orar também por um pedido aqui que chegou hoje de manhã da Luciene. Ela tem um amigo chamado Paulo. Ele frequentava a Igreja Batista Moriá e trabalha lá no Hospital São Paulo, e ele contraiu o Covid-19. Então vamos orar pela vida do Paulo, para que Deus esteja abençoando ele, curando, né, nesse período agora que provavelmente ele estará em quarentena, em isolamento. Então vamos pedir, né, para Deus restaurar a saúde dele. Também orar pela sobrinho da irmã Vilma, o Robson. Ele está com cálculo renal e não pode ser internado. Então vamos clamar a Deus também pelo Robson, né, esse sobrinho da irmã Vilma, que precisa das nossas orações como igreja. Também orar pelos irmãos que trabalham na área hospitalar, que são profissionais dessa área, pessoas que trabalham também nas dependências dos hospitais. Nós temos muitos irmãos, né, que trabalham nessa área, e eu gostaria de falar novamente, ainda a gente tem algum tempinho, então só lembrar desses irmãos, para que você esteja orando pela vida deles, né? Ainda esse período do Covid-19 ainda não acabou. Há muitas notícias que nós estamos recebendo, né, pela televisão. Então nós precisamos realmente, como igreja, nos unir em favor desses irmãos que estão aí na linha de frente. Nós, desde quando começou, estamos aqui mencionando o nome, a vida deles, mas sempre é bom relembrar, para que os irmãos jamais se esqueçam deles. É muito importante a sua oração nesse momento, tá? Vamos orar pela Juliana, né, minha esposa, que ela é farmacêutica e trabalha no hospital, né, lidar ali com pessoas, ali nas dependências do hospital. Vamos orar também pela Carolzinha, pelo Jackson, pela Dilene, pela Lídia Guandaline, pela Débora Guandaline, pelo João, pela Maristela, pela Rebeca, pela Luciene, pela Daniela, pela Priscila, pela Roberta, pela Denise Sena, pelo André, pela Camila Castro, pela Helena, pelo Eliton, pela Ivanilce, pelo Ricardinho, pela Adriana, pela Ana Dávila, pela Silvia, isso, são esses, pelo Natan, filho do Sandro, né, que também está trabalhando numa farmácia. E são esses irmãos que nós lembramos, que trabalham aí diretamente, desenvolvendo, né, exercendo a sua profissão no hospital. São técnicos de enfermagem, são farmacêuticos, são enfermeiros, tem na área administrativa, na área da limpeza. Lembrei também aqui, isso. Então todos esses irmãos aqui que nós mencionamos precisam da nossa oração, né, que estão aí. Esses são só membros da nossa igreja Batista em Vila Diva. Então veja só quantos irmãos estão aí diretamente ligados a essa situação, né, que estão na linha de frente. Vamos orar, queridos. Ore pela nossa igreja, pelo nosso país, por toda essa situação que está acontecendo. Vamos nos unir em oração. A Cidinha também pediu nesse oração momento. pelo filho dela, Gustavo, aqui no... A Ju está comentando que a irmã Cidinha pediu oração pelo Gustavo. Agora
nos comentários. Então vamos orar, né, por todos esses pedidos. Vamos nos unir em oração. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez em Tua presença nós estamos reunidos e juntos, ó Deus, agora de uma forma muito especial, colocamos nossas necessidades nas Tuas mãos. Ó Deus, nós confiamos no Senhor, como esse versículo que nós abrimos o culto desta manhã. Tu és o nosso refúgio, és a nossa fortaleza. Socorro sempre presente na adversidade. Sim, ó Deus, não há lutas, dificuldades e problemas que sejam maiores que o Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor está acima de todas essas circunstâncias que têm acontecido, Pai. E confiados e certos que o Senhor está cuidando de cada um de nós, nós reforçamos os nossos pedidos e colocamos nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, ao Senhor a intervenção, o milagre necessário sobre essas vidas. Pai Celestial, abençoa, ó Deus, o Paulo, que contraiu o coronavírus, que está agora, ó Deus, num período de isolamento por conta da sua saúde. Visita ele, Senhor, nesse momento, ajuda, ó Pai, e que o Senhor esteja no controle de sua saúde e principalmente restaurando completamente aquilo que ele precisa. Ó Deus, faz um milagre na vida dele para que ele se recupere logo, Senhor. Abençoa também, ó Deus, o sobrinho da irmã Vilma, o Robson. Cuida desta vida, ó Pai, que está com cálculo renal, que agora, Deus, precisa da sua ajuda para que seja retirada toda dor, todo desconforto, ó Deus, que ele está sentindo agora nesse momento. Visita ele, Senhor, que não pode ser internado no hospital por conta de toda essa situação de pandemia. Ó Deus, cuida dele e de todas as suas necessidades. Pai Celestial, também oramos pela vida do Gustavo, filho da Cidinha, ó Pai. Que o Senhor sabe de todas as coisas e nós pedimos a Ti que esteja presente na vida dele, ajudando naquilo que for necessário, ó Deus. Tu sabes o que ele precisa e nós rogamos a Ti que venha de encontro à sua necessidade e faz, ó Deus, o milagre que ele está precisando nesta hora. Assim também, ó Deus, nós nos unimos para orar pelos profissionais da área da saúde, irmãos e irmãs que trabalham, que exercem a sua profissão, cuidando de pessoas lá no hospital. Também irmãos que estão na área administrativa do hospital, que estão na área da limpeza, ó Deus, que estão trabalhando nas dependências do hospital. Que o Senhor guarde e proteja os nossos irmãos, cuidando deles, ó Deus, e livrando eles de qualquer contaminação, principalmente desse vírus. Que o Senhor os livre e os proteja. Envia os Teus anjos, ó Pai, para guardá-los, para protegê-los, ó Deus. Enfim, ó Deus, que eles possam estar bem de saúde e assim trabalhar na sua profissão. Ó Deus, também nos unimos nesse momento em favor daqueles que estão empregados ou aqueles que estão desempregados. Pai querido, é um momento muito delicado da nossa nação. Pessoas têm pedido emprego, outras já tiveram um salário reduzido, outras estão em casa, outras estão ali trabalhando, mas com receio do amanhã. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que cuide dessas vidas. Amém. Pai querido, nós comemoramos o Dia do Trabalho na sexta-feira, dia 1º de maio. E nós oramos, ó Deus, por esses trabalhadores que têm se dedicado, lutado, ó Deus, para conseguir o pão para a sua família. Que o Senhor os preserve, que o Senhor os guarde, ó Deus, e que o Senhor dê sempre a provisão necessária que eles precisam, ó Deus. Que todos nós precisamos. Supre, ó Pai, as nossas necessidades. Nós queremos que Tu és o Deus que nos dá a provisão de todas as coisas. E que seja assim na nossa família, nos nossos lares. Ó Deus, também pedimos por aqueles que são empreendedores, que são autônomos e prestadores de serviço. Ó Senhor, toma nas Tuas mãos
o negócio de cada um, porque sabemos que há um tempo de crise econômica no país, onde as pessoas não estão fechando contratos, não estão fechando serviços, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia e ajude os nossos irmãos a terem o alimento, a terem o dinheiro para pagar as suas despesas, Senhor. Que seja assim também na nossa igreja, que o Senhor esteja nos abençoando, suprindo as nossas necessidades, cuidando de nós. Obrigado, ó Deus, pelo mês de abril que passou, que pudemos honrar com os nossos compromissos, mas o mês de maio se inicia e colocamos nas tuas mãos para que o Senhor nos dê a direção em tudo e nos conduza segundo a tua vontade. Abençoa, Pai, o nosso país, a nossa nação. Amém. Nós pedimos, ó Deus, que essa pandemia ela seja paralisada, Pai. Ó Deus, que essa semana possa vir boas notícias. Pai querido, que pessoas sejam curadas, que haja menos mortes. Enfim, ó Deus, que menos pessoas sejam contraídas com esse vírus. Amém. Pai querido, ajuda-nos a se cuidar e assim se proteger também. Pai amado, também oramos pelo nosso governo, pelo nosso presidente e por todas as autoridades, que possam ter sabedoria nesse momento, que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a tomarem as suas decisões. Eu creio que não só a nossa igreja, mas todas as igrejas pelo Brasil inteiro têm orado, têm jejuado, Amém. estão intercedendo pela nossa nação. E assim, ó Deus, nós clamamos a Ti também, para que venha ajudar os nossos governantes, que eles possam ser instruídos pelo Senhor e governar de uma forma razoável, de uma forma com bom senso e equilíbrio, ó Pai. Cuida desses homens e mulheres. Livra-nos, ó Deus, da corrupção, da violência, da maldade da mão do homem, e que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, porque a Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sim, ó Deus, nós cremos nessa palavra e declaramos sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre a população do Brasil, que todos aqueles que ainda não conhecem Jesus possam ter esta oportunidade de seguirem a Cristo. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, que bom que você está aí. Nós oramos pela Ana, que trabalha também no hospital, e hoje ela está fazendo aniversário. Então, Ana, que Deus te abençoe nesse dia, te renove e te conduza em todos os sentidos. Provavelmente alguns irmãos também que estão nos acompanhando fizeram aniversário essa semana que passou ou vão fazer essa semana. Então, o nosso abraço, o nosso carinho por todos vocês, que vocês sejam renovados por Deus e possam ser muito abençoados naquilo que for necessário. Queridos, só lembrando que ainda estamos nesse período de quarentena, então nós vamos seguir desta maneira, tá bom? Nossos encontros como igreja, estamos transmitindo a palavra, estamos aí louvando, a Ju tem nos ajudado, tem sido uma bênção para nós, louvando o nome do Senhor, né, através das canções. Eu creio que você também está aí louvando a Deus, né, na sua casa. Também vamos seguir, né, dessa maneira para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, tá bom? Não perca nossos encontros, tá bom? Sempre de quarta-feira às 20 horas, domingo às 9h30 e às 18h30, tá? Lembrando que nós também temos de manhã as Déboras, na segunda-feira às 8 da manhã e a quarta-feira às 19 horas. Também é um tempo de oração, de estarmos aí juntos na presença do Senhor. Se você pode, acompanhe conosco, tá bom? Essas programações. E também lembrando aos irmãos que qualquer mudança de planos, né, de acordo com as orientações do governo, nós vamos comunicar aos irmãos, tá bom? Nós vamos avisar
e com certeza todos nós queremos que esse período acabe, termine logo. E juntos vamos estar lá na casa de Deus, exercendo o nosso ministério, as nossas funções, né? As equipes aí que sempre estão escaladas no dia a dia, no serviço da igreja. Então tudo vai voltar ao normal, com certeza. Mas enquanto isso, estamos aqui nesse período, juntos, nesse propósito de se alimentar da palavra de Deus. Acompanhe também as devocionais durante a semana, todos os dias no grupo da nossa igreja. Eu coloco lá uma devocional. Faça a sua leitura, né? Reserve uns 10 minutinhos do seu dia para você orar, para você ler a palavra, para você ter esse tempo com Deus. É muito importante, irmãos. Por quê? Porque nós estamos ouvindo muitas coisas, muitas notícias que deixam as pessoas assustadas, preocupadas e até perdidas. E ouvindo a palavra de Deus, com certeza isso vai nos ajudar em muito a tomar as nossas decisões, a gente estar mais equilibrado, né, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, tá bom? Então aproveite, né? 5 minutinhos, você abre lá, seu WhatsApp já vai estar lá e você pode fazer aquela leitura, já tem um versículo, né, baseando o comentário, tem o texto, então tá bem explicadinho ali para você se encher um pouquinho mais da presença de Deus, tá bom? Faça isso e com certeza vai abençoar a sua vida. Também lembrando aos irmãos que no próximo domingo, né, como é costume da nossa igreja, nós levaríamos o quilo, né, o quilo do amor, que é o domingo da compaixão. Então, se você puder, continue nos ajudando, nos abençoando. No mês passado foi um tempo abençoado. Aproveitando, quero mais uma vez agradecer os irmãos, né, que fizeram as suas doações de alimento, de cesta básica. Até ontem, um irmão me ligou, né, falando que queria dar uma cesta básica, né? Então, nós vemos nessa atitude de compaixão, de generosidade da sua parte. Então, continue com esse trabalho, vamos continuar, né? Porque a gente aqui em casa também faz isso. Então vamos continuar, né, abençoando outras vidas, porque muitas delas às vezes não têm um alimento e é um tempo bem difícil que as pessoas precisam de ajuda, tá bom? Então conto com a sua ajuda, a maneira que você pode fazer. Algumas pessoas têm depositado, né, só que o depósito precisa ser lá na conta da nossa associação, tá? Então é o Banco Itaú, agência 1393 e a conta é 22.275, dígito 5. Você fazendo esse depósito, essa transferência, manda para mim ou para a secretária que nós vamos encaminhar para a tesoureira da nossa associação para ela estar comprando os alimentos, tá bom? Se você preferir, também pode levar a sua doação lá na igreja, tá? Então nós estamos lá de segunda a sexta-feira, a igreja está aberta, né? A parte administrativa, das 8 até as 5 da tarde, você também pode levar a sua doação. E se você quiser que a gente busque o alimento na sua casa, porque você faz parte do grupo de risco, quer evitar sair na rua, então entre em contato comigo ou na secretaria que a gente vai buscar os alimentos, tá bom? Nós temos uma equipe, uns irmãos que têm nos ajudado nesse sentido, então nós vamos ter a maior alegria de retirar esse alimento lá na sua casa, tá bom, queridos? O outro desafio que nós temos é sermos generosos e fiéis no dízimo e na oferta, né? Nós temos esse compromisso com o Senhor, porque o dízimo e a oferta é uma resposta de gratidão por aquilo que Deus já nos deu. Não é aquilo que Deus vai nos dar, mas é devolver ao Senhor em gratidão, né? Em agradecimento por aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Eu creio que Deus nos abençoou, por mais que foi difícil
o mês, né, para algumas pessoas. Com certeza Deus nos abençoou esse mês de abril. Então, com certeza eu quero aqui incentivar você, né, membro da nossa igreja, a continuar trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Você pode também fazer isso através da transferência bancária do Banco Itaú, a agência 1393, e a conta é 11983, dígito 7. E a outra forma também é você levar o seu dízimo, a sua oferta lá na igreja. Gasofilaço está lá, numa das salas, né, na minha sala ali, porque fica mais seguro. Então você pode ir lá, depositar o seu envelope, o valor, dentro do gasofilaço, e aí depois o tesoureiro vai tomar as providências, né? Você também pode fazer a transferência, como eu disse, e mandar o comprovante para nós, tá bom? Para nós anotarmos lá no controle, na planilha da tesouraria, tá bom, queridos? Contamos com vocês. Vocês sabem que a igreja, a estrutura, ela é sustentada pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Então eu conto com você nesse mês de março. Eu sei que é um tempo bem difícil para todos nós, mas nós podemos, né, com certeza, fazer a nossa parte, continuar sendo fiel a Deus e ao reino de Deus, porque nós estamos investindo no reino de Deus, tá bom? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que está em Lucas capítulo 16, verso 10, que nos dá base para esse momento de dízimo e oferta. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, queridos, aqui é um desafio para nós, né? A palavra de Deus está dizendo isso, e principalmente nos dias de hoje, né? Se nós não formos fiéis ao Senhor aqui nessa terra, quando nós vamos ser? E uma forma de nós demonstrarmos fidelidade a Deus é através do nosso dízimo, da nossa oferta, porque é uma área bem delicada, não é verdade? É uma área que nos preocupamos muito, é uma área que, vamos dizer assim, principalmente a parte financeira, ela está presente em tudo que nós fazemos. A área financeira, ela está presente na nossa alimentação. Você precisa do dinheiro para se alimentar. Está presente na sua roupa. Você precisa se vestir, né, para poder trabalhar, para poder ter aí uma roupa para estar em casa. Enfim, a área financeira está presente no nosso dia a dia em relação às contas, né? Água, luz, telefone, outras despesas que nós temos. Então, ser fiel a Deus nessa área também é um desafio, mas com certeza Deus, Ele nos abençoa para que nós possamos então ter o suprimento de todas as necessidades. Continue sendo fiel a Deus e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua vida, tá bom? A Juliana vai cantar mais um louvor e esse momento, ore então pela sua finança, ore a Deus pelo seu dinheiro, pelos seus recursos, para que Deus possa então te abençoar. Apenas te tocar, milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só Jesus pode mudar minha história. Já
sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Amém. Amém, né? Uma verdade que transmite no nosso coração, e igual aquele texto onde aquela mulher de fluxo de sangue, e ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Hoje, o que é que nós podemos aplicar essa realidade? De que todos nós que nos achegarmos na presença de Deus, hoje ninguém vai conseguir tocar em Jesus, mas essa expressão, ela transmite para nós de se achegar na presença de Deus, estar na presença de Deus. Então, com certeza, seremos curados pela presença do Senhor, nós seremos transformados, seremos moldados pela vontade de Deus. Amém, queridos? E que alegria, né, para nós, nessa manhã, você está aí acompanhando na sua casa, né? Conforto, através do celular, do notebook ou da TV. É uma maneira diferente, mas é uma forma também de estar na presença do Senhor. E que bênção é você estar aí louvando a Deus, orando a Deus, né? Ouvindo a palavra, apesar do conforto que nós temos da nossa casa, de receber, né, a palavra do Senhor nesta manhã. E eu quero justamente compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, mas antes nós vamos agradecer ao Senhor o dízimo
e a oferta, né? Que Deus abençoe este mês de maio, que seja também um mês de multiplicação. Querido Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, juntos nos unimos para orar e agradecer os dízimos e as ofertas. Obrigado, Deus, pelo mês de abril que passou, pela vida dos irmãos que foram fiéis ao Senhor, através desse princípio, ó Deus, de semear no reino de Deus. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos membros, que o Senhor continue multiplicando e abençoando a vida dos meus irmãos e aqueles que também têm lutado para administrar os seus recursos e as suas finanças. Que o Senhor conceda sabedoria, direção para cada um deles, ó Pai, administrar esses recursos, seja no trabalho, seja na família, seja o que for, ó Deus, que o Senhor possa conduzi-los para que eles possam ter a Tua direção na área financeira também. Abençoa nossa igreja, que o Senhor nos traga a multiplicação também de cada semente que está sendo lançada ali, ó Pai. Que nós possamos ter sabedoria, direção, também para administrar esses recursos, esses dízimos e essas ofertas. Abençoa também, ó Deus, esse mês que já iniciou, Amém. Principalmente na área financeira. Cuida, Senhor, do seu povo, cuida dos seus filhos e filhas, que o Senhor possa mais uma vez nos abençoar ao chegar nesse final de mês, abençoados pelo Senhor nessa parte financeira. Amém. Cuida do seu povo, da provisão que cada um precisa e a direção para todos nós. Muito obrigado, Deus, também pelos irmãos que trouxeram suas doações de alimento. Pudemos ajudar muitos irmãos, pessoas que também precisaram de nós como igreja e pudemos ajudá-las. Que seja assim também neste mês de maio. Que o Senhor continue nos abençoando para abençoar outras vidas. Fica conosco agora, ó Pai, que vamos meditar na Sua palavra. Que ela também encontre lugar no nosso coração e que seja muito especial esse momento. Que Teu Espírito Santo fale diretamente ao coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos então agora meditar na palavra de Deus, que é o alimento que nós temos. É o alimento que nos fortalece, é o alimento que nos renova, é um alimento que nos ajuda no dia a dia, né? Eu mesmo, particularmente, quantas vezes ouvi a palavra de Deus e durante a semana, o outro dia, os próximos dias, eu me lembrei daquilo que o pastor ou eu mesmo já preparei e apliquei naquela situação que estava vivendo. A palavra de Deus ela é tão importante, queridos, para nós, assim como nós nos alimentamos, né? Tomamos o café da manhã, logo mais vamos almoçar, depois alguns tomam o lanche da tarde, outros jantam, né? Enfim, todos nós precisamos nos alimentar para estar bem fisicamente. E espiritualmente não é diferente, principalmente nos dias que estamos vivendo. Na verdade, se alimentar da palavra de Deus é necessário todos os dias. Eu quero incentivar você a não deixar, né, de se alimentar todos os dias. É necessário, queridos. Fica um dia sem se alimentar, sem comer um pãozinho, sem tomar um café com leite, sem comer um arroz e feijão. Se você consegue, fique 2 dias sem se alimentar. Se você consegue, fique 3 dias sem se alimentar. Logo mais, você vai ficar debilitado. Você pode pegar
a sua imunidade pode ficar baixa, você pode contrair um vírus, né, ou alguma doença, enfim, né, estamos cercados de muitas coisas que podem nos acontecer fisicamente. E espiritualmente também é assim. Se nós precisamos estar protegidos, o nosso coração, ele precisa estar protegido com a palavra de Deus. Se nós enchermos o nosso coração com a palavra de Deus, outras coisas ruins e negativas ficarão mais difíceis de penetrar no nosso coração. Se nós preenchermos o nosso coração, se alimentarmos com a palavra de Deus, com certeza nós vamos estar saudáveis espiritualmente. Você vê hoje em dia muitas pessoas que não são saudáveis espiritualmente. São cristãos até, mas não são saudáveis, são doentes, são pessoas enfermas, quando eu falo isso, espiritualmente. E de repente, o que está faltando? Uma dose diária da palavra de Deus, uma dose diária de oração, né? É manter a nossa rotina para que a gente esteja saudável espiritualmente. E hoje, queridos irmãos, eu queria refletir com vocês um texto bem interessante que está em Lucas capítulo 7, verso 11 a 17. Se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você, por favor, acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Está em Lucas capítulo 7, verso 11 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Um grande profeta, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, queridos? Nós estamos aí vivendo dias difíceis. Com certeza, para cada um de nós que estamos acompanhando, esse tempo não é de agora, mas já há algumas semanas, acompanhando toda essa situação do coronavírus. E de repente você pode estar até pensando assim: será que tudo está perdido? O que será do Brasil? O que será do meu trabalho, da minha família? De repente você já se questionou dessa maneira. Se não se questionou, glória a Deus, mas algo parecido você com certeza já pensou nesse sentido. E se eu ficar desempregado, o que vai ser da minha família? Ou para você que está desempregado, e agora, como é que eu vou resolver as situações de casa, da minha vida? Enfim, queridos, todos nós, independente de situações que estamos vivendo, com certeza já pensamos dessa maneira. Será que tudo está perdido? Será que não tem mais jeito mesmo? Principalmente o nosso país, né? A igreja jamais pode pensar dessa forma. Nós, com Jesus, precisamos acreditar que
tudo tem solução. Amém, irmãos? Assim como esse texto aqui deixa muito claro para mim, e eu acredito que para você, que tudo tem solução. Na verdade, esse é o tema dessa reflexão nossa nesta manhã, quando tudo parece perdido. Nós precisamos, de alguma maneira, acreditar na palavra de Deus, principalmente em Jesus, que viveu situações que pareciam impossíveis, perdidas, e que ele trouxe solução. Assim também, irmãos, é nas nossas vidas. Por mais que você esteja aí refletindo, pensando, talvez você acordou desanimado, talvez você acordou até preocupado. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, temos lá uma semana em frente para ser encarada de grandes desafios e lutas. Começo do mês, para alguns empreendedores, talvez você tenha funcionários a pagar, enfim, já pensando, já refletindo, já com esse peso no seu coração, por ser começo do mês. Mas acredite, queridos, e você que está nos acompanhando, que quando tudo parece perdido, Deus, Jesus, Ele pode entrar com a solução nas nossas vidas. Assim como foi nesse texto. É tão interessante que esta palavra de Deus aqui nos fala, aqueles homens, no verso 16, o finalzinho dele, dizendo: Deus interveio em favor do seu povo. Essas palavras, meus irmãos, devem ecoar no nosso coração, e principalmente quando nós fazemos as nossas orações. Deus, Ele vai intervir no meio do seu povo. Deus vai intervir na nossa história. Deus, Ele vai intervir na nossa família. Deus vai intervir na nossa casa. Deus vai intervir no trabalho. Deus vai intervir na empresa. Deus vai intervir na igreja. Deus vai intervir na nação. Deus vai estar agindo, queridos. Foi isso que esses homens, depois de verem Jesus ressuscitando aquele filho, aquela mulher, puderam declarar: Deus, Ele interveio em favor do seu povo. Queridos, essa deve ser a nossa oração contínua. Ainda que você pense que tudo está perdido, ainda que você não tenha esperança, ainda que você não veja uma saída, uma solução, a nossa oração deve ser essas palavras: Deus, Ele vai intervir no meio do seu povo. Porque esses homens, após eles terem visto que Jesus, Ele ressuscitou aquele garoto, aquele jovem, eles puderam declarar isso. Mas hoje, com certeza, a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos orienta, mas também revela coisas importantes, coisas que aquelas pessoas talvez não viveram. Naquela época, eles viram um milagre acontecendo. Hoje, nós estamos lendo, estamos aplicando fé no nosso coração, para que possamos viver esta palavra, esses milagres também. E antes mesmo de acontecer um milagre, você pode declarar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, que Deus, Ele vai intervir na sua situação. O que é declarar? Não é você mandar em Deus, mas através da fé, você acreditar que Deus está cuidando de você. Se não fosse assim, a palavra de Deus não estaria dizendo para nós: lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, é uma palavra que você está fazendo o quê? Você está declarando. Quando você ora, você está lá na presença de Deus, dizendo: Deus, eu creio que o Senhor vai curar aquela pessoa que está enferma. Você está declarando isso pela fé. Ainda não aconteceu, mas na sua oração você já está declarando isso.
Quando você diz assim, Deus, esse mês de maio está começando, eu sei que o Senhor vai suprir minhas necessidades, eu sei que o Senhor está cuidando da minha família, eu sei que esse mês o Senhor vai nos proteger, você está declarando. Quando nós lemos na abertura aqui do culto, o Salmo 46, verso 1 e 2, e diz: Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O que isso está dizendo, queridos? Quando você leu ou você falou em voz alta, você declarou essa palavra. Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu auxílio sempre presente na adversidade. Você declarou com fé. Você não disse assim, eu acho que Deus é o meu refúgio. Talvez Deus vai ser a minha fortaleza. Não, você está o quê? Dizendo, né? Você está declarando na sua vida, nas áreas da sua vida, que Deus é isso. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. E quando nós trazemos essa realidade de declarar sobre esse texto que nós lemos, quando os homens disseram, Deus interveio em favor do seu povo, também é assim nas nossas vidas. Deus vai intervir na nossa família. Quando você ora por um milagre, você está dizendo, Deus vai intervir. Deus vai entrar com providência, Deus vai dar uma saída, Deus vai dar uma orientação. E que seja assim em nome de Jesus. O mês de maio, para mim e para você, para a nossa família, para a nossa história, Deus ele vai intervir em cada detalhe, em cada área das nossas vidas, queridos. Mas, para a gente dar aqui sequência, né, nesse pensamento, nessa raciocínio, queria te fazer uma pergunta. O que é que está sem solução na sua vida? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que aquela mãe, aquela mulher, não tinha mais esperança. Diz o texto que era o único filho dela. Ela só tinha aquele filho, né? Não tinha outros para até mesmo colocar a sua cabeça no ombro, né? Como a gente diz hoje no popular, para ser confortada. Ela não tinha um ombro para chorar, ela não tinha mais ninguém, morava somente ela e o filho dela. E diz o texto que seu único filho já estava morto. Já não havia mais solução, tanto é que eles estavam indo para sepultar o garoto. Não tinha mais solução. Eu fico lendo alguns textos da Bíblia e fico imaginando no meu pensamento, né, todo esse cenário, o choro daquela mulher, a desesperança dela, a frustração, né, a tristeza, a angústia do seu coração, a falta de esperança e talvez até sem mesmo ter força para continuar. Porque de repente ela poderia pensar assim, e agora? Como vai ser amanhã? Como vai ser meu outro dia? Como vai ser semana que vem? Já não havia, queridos irmãos, mais solução para aquela mulher. O que é que está sem solução na sua vida? Talvez a gente possa aplicar aqui algumas áreas. Por exemplo, será que o seu relacionamento não tem mais solução? Talvez seus sonhos, diante de tanta situação que nós estamos vivendo ao nosso redor, será que você não tem mais sonhos, não tem mais planos? Será que você está aí perdido, né, todas essas informações e está dizendo assim, olha, esse Brasil não tem mais jeito, não tem mais solução para nada. Talvez você também possa pensar assim, olha, eu estou doente, eu estou enfermo, então não tenho mais solução. Ou talvez você esteja dizendo assim, olha, as minhas finanças estão com dificuldade, estou com problemas, a minha profissão, a minha empresa não tem mais solução. De repente, queridos, você pode estar pensando isso, de repente você pode ter, estar aí com esse sentimento no seu coração. Mas nós somos convidados a olhar para a palavra de Deus e alimentar a nossa fé
alimentar o nosso coração de que, assim como a situação daquela mulher teve solução, também existe solução para mim e para a sua vida quando tudo estiver perdido. Então, queridos, quando tudo estiver perdido, o que é que nós devemos fazer? Quais são os nossos procedimentos? Quais são as nossas ações diante dessas situações que nos levam a pensar que tudo está perdido? Não pense dessa forma. Por quê? Porque você jamais pode desistir. É o que diz o verso 12, versículo 12, a parte A desse texto. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Então, queridos, o que é que nós podemos aplicar nessa situação? Que nada é maior do que Jesus. Aqui diz esse versículo que eles estavam saindo para o enterro do filho único de uma viúva. O que será, talvez, nesse sentido, maior que a morte? Nada. Porque se você tem uma empresa, se você é sócio e de repente as coisas não vão bem, com a ajuda de Deus, você vai tentar outra empresa, ser sócio de um outro ramo, de uma outra atividade. Se você ficar desempregado, você vai lutar, você vai procurar outros caminhos para conquistar, o alimento para sua família. Se você ficar sem o carro, de repente alguém roubar, ou você bater no trânsito e ele ficar encostado no mecânico uma semana, queridos, tudo isso tem solução. Mas para a morte não tem solução. Morreu, morreu. É isso que acontece com aqueles que estão vivos. Então, o que seria aqui maior do que a morte? O poder de Jesus. A ação de Jesus na vida daquele garoto. O que seria maior nas nossas situações que estamos vivendo? O poder de Jesus. A ação de Jesus nas nossas vidas. É por isso, queridos irmãos, que nós não podemos desistir, mas na verdade prosseguir, ir avante. Hoje, a devocional da nossa igreja fala algo nesse sentido. O povo de Israel, eles haviam saído do Egito, eles receberam a lei, a lei de Moisés, como a gente costuma dizer, os 10 mandamentos, e eles estavam em peregrinação à terra prometida. Então, diante de tantos desafios que eles também atravessaram no deserto, lutas, exércitos inimigos, enfim, uma série de coisas que eles precisaram enfrentar, mas ainda assim, alguns chegaram na terra prometida. E da mesma maneira, nós também precisamos pensar nesse sentido. Se você quer ser abençoado por Deus, você quer concretizar os seus planos, seus objetivos, alcançar a vitória, chegar na linha de chegada, então você não pode desistir nesse momento. Você não pode jogar a toalha, porque você tem um Deus que é maior do que todas essas situações que você está vivendo. Você tem um Deus que é maior que a luta que você está vivendo. Você tem um Deus que é maior que a enfermidade que você está vivendo. Você tem um Deus que é maior que o desemprego que talvez você esteja vivendo. Você tem um Deus que é maior do que a empresa que você administra, porque Ele cuida de nós. É Ele quem nos dá a provisão e supre as nossas necessidades. Esta é a grande verdade, queridos. Deus, Ele está acima das circunstâncias. Deus, Ele está além, daquilo que estamos vivendo. Aqui nesse texto, assim como aquele rapaz já estava morto e aquela mãe tinha perdido seu filho, Jesus estava acima do problema deles. E eu creio, queridos, que Deus também está acima
do meu e do seu problema. Por isso que nós não podemos desistir. Prossiga, siga em frente, vá adiante e Deus com certeza vai abençoar a sua vida. Deus não quer filhos que voltem para trás. Deus não quer filhos que olhem para trás. Lembram-se, vamos usar essa situação dos hebreus que saíram do Egito e ficavam olhando para trás. Ah, porque o Egito era melhor. Ah, porque lá tinha comida, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Hoje, na nossa realidade como igreja, Deus não quer que a gente olhe para trás. Deus não quer que você olhe para trás, porque se você ficar olhando para trás, você vai perder tempo de coisas que Deus pode fazer lá na frente da sua vida. Se você perder tempo com outras coisas, você não vai ganhar tempo naquilo que Deus quer fazer lá na frente. Então avance, olhe para frente, prossiga, não entregue, não desista, mas com certeza vá sempre em frente, que Deus vai abençoar a sua vida. Queridos, uma outra coisa, quando nós pensarmos em desistir, né? Quando tudo parece que está perdido, também nós precisamos reconhecer que precisamos do Senhor, que somos incapazes. Olha só o que esse versículo diz, no verso 12, a parte B. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Interessante, né? Aquela mulher tinha perdido seu filho e muita gente ao redor dela, que não podia fazer nada por ela, que estavam, impossibilitados de ajudá-la naquela situação. Queridos, quantos de nós também estamos rodeados de muita gente, mas que estes não podem fazer nada por você? Então, ao mesmo tempo, você também precisa, reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Se não for Deus, queridos irmãos, não é ninguém. Eu sei que, por exemplo, a gente coloca alarme numa empresa, câmera de segurança em casa, de repente você tenha na sua. Tudo isso é bom, é importante, sem dúvida. Mas se não for Deus, não tem jeito. De repente você toma todas as precauções necessárias para a sua saúde, mas se não for Deus, não adianta. De repente você está aí se esforçando ao máximo para lutar, para fazer tudo pela sua família, mas se não for Deus para abençoar as suas finanças, multiplicar o seu dinheiro, a sua vida financeira, não adianta. Ainda vai faltar. Então, queridos, tudo é Deus. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, louvado seja o Senhor que nos deu habilidades, que nos capacita, mas a gente jamais pode esquecer que existem situações que somos incapazes. Assim como esse texto aqui nos fala, havia uma multidão com aquela mulher e nenhum deles pôde fazer algo por ela. Havia uma multidão, de repente ali na multidão, alguém, se tivesse a solução, poderia, olha, mulher, eu sei o que pode fazer, eu sei o que pode resolver o seu problema, o do seu filho, mas não, queridos, era só Deus que poderia agir ali naquela situação. É por isso que a palavra de Deus nos fala no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Disse Jesus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. É o poder do Senhor nas nossas vidas, queridos. É somente este poder que pode resolver os problemas que nós estamos enfrentando. É só o poder de Jesus que pode nos ajudar quando tudo estiver perdido. Uma outra coisa que nós podemos pensar nesse texto é que nós precisamos receber desse amor de Jesus.
Porque uma das coisas que acontece nas nossas vidas, quando você acha que tudo está perdido, quando você acha que não tem mais solução, quando você acha que a porta está fechada, a gente se revolta. Você fica bravo, você já esperneia, você já fica indignado, você já acha que Deus te esqueceu, você acha que Deus não está vendo a sua situação. Quando você está passando por uma necessidade, a primeira coisa que vem no seu pensamento é essa, você dizer, tá vendo? Não adiantou eu orar, não adiantou eu fazer jejum, não adiantou eu ir na igreja, não adiantou eu ouvir a palavra, não adiantou eu orar, não adiantou eu ler a Bíblia. É a primeira coisa que às vezes a gente faz. Não estou dizendo todo mundo, mas uma grande parte das pessoas, elas fazem isso. E nós, na verdade, quando achamos que tudo está perdido, aí que o nosso coração tem que estar mais aberto, mais receptivo para as coisas de Deus, para que Ele possa intervir e mudar a nossa história. Se você estiver indignado, se você estiver murmurando, se você estiver incrédulo, se você estiver com seu coração fechado, aí que as coisas do Senhor podem ficar mais difíceis de acontecer na sua vida. Mas quando você abre o seu coração, quando você está mais receptivo para as coisas de Deus, ainda que você ache que tudo está perdido, é ali naquele momento que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Por quê? Porque você está aberto, né, para receber o amor e o favor de Deus. Querido, ainda que você teve uma semana difícil, ou se você tiver uma semana difícil, esteja aberto às coisas do Senhor. Quando eu falo você estar com o seu coração aberto, é você estar sensível ao que Deus quer fazer naquele momento. Porque ninguém passa dificuldade por passar. Tudo tem um plano. A gente tem visto isso há muito tempo. Quem conhece a palavra de Deus sabe que as dificuldades e as lutas, elas também servem para nos fortalecer, para nos amadurecer. É por isso que lá no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos dizer juntos? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que você ache que tudo está perdido, também está cooperando para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. E estar aberto com o coração a Deus é isso, é você estar sensível. É por isso que diz lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, né? Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso se aplica àqueles que não têm salvação, que é onde Jesus está lá, né, através do Espírito Santo, tocando, convencendo ele para se entregar, para ter seus pecados perturbados, para ter a vida eterna. Então Jesus está lá, batendo na porta do coração. Tanto para o não salvo, quanto para nós também. Podemos aplicar essa palavra para aqueles que já são salvos em Cristo. Ele está lá, ó, batendo na porta do nosso coração, mostrando caminhos, mostrando formas da gente resolver as coisas. Porque a primeira coisa é a gente se desesperar. E agora o que eu vou fazer? Não sei. Tenho um monte de gente, tenho recursos, tenho uma multidão ao meu redor, mas ninguém pode fazer nada. Aí a gente já entra em desespero, já se frustra, já se decepciona, já não acredita mais em nada. Não, nós não somos assim. Nós somos pessoas que mantêm o equilíbrio, que sabem quem está governando a nossa vida e que vamos crer que Deus, né, Ele está falando algo no nosso coração. Por isso eu quero incentivar você a buscar essa sensibilidade do Senhor, para que através dessa situação que você está vivendo, Ele possa e vai, em nome de Jesus, te mostrar a melhor saída
para você e para a sua vida. A melhor decisão que você tem que tomar, Jesus, ele vai falar ao seu coração através do Espírito Santo. Porque, queridos irmãos, se nós não crermos no poder de Deus, principalmente nesse momento, se nós não crermos no agir de Deus, vamos crer no que e em quem? Não tem ninguém. Volto a dizer, esse texto fala que havia uma multidão. Aquela mulher ia crer em quem? Ela ia depender de quem? Se havia uma multidão ao redor dela, ninguém poderia fazer nada a não ser Jesus, que interviu na história daquela mulher e daquele rapaz. O versículo 14 e 15 diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aqui está, queridos irmãos, o milagre, o agir de Deus, a intervenção do Senhor, que naquela caminhada que eles estavam indo para enterrar aquele rapaz, aquela mãe que estava com uma multidão ao seu redor, diz aqui para nós que Jesus ele se aproximou, tocou no caixão. O rapaz se levantou e começou a conversar com Jesus, e Jesus então entregou aquele rapaz para aquela mãe. Imagine você, a alegria daquela mãe, a alegria dela ver o seu filho falando novamente. Quando ele abriu os olhos, com certeza ela ficou admirada, ela ficou surpresa, surpreendida, mas ali houve um milagre de Deus, quando tudo estava perdido. Queridos irmãos, neste dia, nós podemos declarar que vai haver milagre de Deus na sua vida, que vai haver milagre de Deus na sua história. Quando tudo estiver perdido, Deus, ele vai entrar com providência, ele vai entrar com recursos na sua história, na sua vida, com uma porta aberta, com uma direção que você precisa. Eu creio em nome de Jesus. Queridos irmãos, particularmente é assim que Deus tem feito com a nossa igreja. Quando a gente pensa que tudo está perdido, Deus vem, intervém na nossa história, estou dizendo como igreja no geral, e como povo também, e nos surpreende, faz além do que nós precisamos. Claro que acima de tudo está a mão de Deus agindo, governando, dirigindo a nossa igreja, mas abaixo de Deus também está você que contribui, que ajuda, que doa um alimento, que faz a sua parte. Enfim, todos nós unidos e abaixo de Deus, Ele está intervindo na história da igreja. E não é diferente nas nossas vidas de uma forma particular e individual. Como pastor da nossa igreja, como membros, ovelhas que vocês são, nós temos orado por vocês constantemente, um por um, estamos sempre orando, colocando no altar de Deus. Sabemos das dificuldades dos irmãos, de repente o que cada um passa. De repente, se alguém está desempregado, a gente sabe porque os irmãos compartilham conosco. Alguém que ficou enfermo, alguém que está doente, alguém que está com um problema no casamento, alguém que está triste por causa do seu filho. Enfim, nós estamos acompanhando a vida da igreja e também eu quero declarar na sua vida que Deus vai fazer um milagre, ainda que tudo pareça perdido, ainda que você ache que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que já chegou no final da linha, mas como filhos de Deus, nós podemos declarar que tem jeito sim. A nossa história, a sua vida, tem como mudar. Tem como Deus intervir, porque foi o que esses homens falaram. Deus interveio no meio do seu povo. E por que não eu posso dizer para vocês, povo de Deus, povo amado,
querido, filhos e filhas de Deus, Deus também vai intervir na sua história. Deus vai também intervir na sua realidade. Mas você precisa crer. Você precisa confiar. Você não pode parar. Você tem que prosseguir. Enfim, o nosso contexto exige toda essa realidade, né? Que o Senhor possa conduzir a sua vida. Ainda que você esteja aí pensando, não tem mais jeito. Tem sim. Eu quero dizer para você que tem jeito. Tem como Deus curar, tem como Deus abrir uma porta, tem como Deus restaurar o seu lar, tem como Deus mudar a sua vida, tem como Deus suprir a sua necessidade, tem como Deus dar a provisão, tem jeito, queridos. Porque é Deus que está na nossa história. É Jesus, não é a multidão, não são pessoas e nem circunstâncias, é Jesus. E quando ele intervém, tudo muda. Aquilo que você não esperava, muda. Aquilo que você achava que não, agora sim. Porque Deus, ele interveio na nossa história e na nossa vida. Amém, queridos? Eu quero orar com vocês. Quero pedir que o Senhor, ele possa intervir na nossa história. Por isso eu quero incentivar você a abrir o seu coração e colocar diante de Deus todas as áreas da sua vida, da sua história. Agora, hoje, nesse momento, nós temos ainda alguns minutos para acabar o culto. Então vamos nos unir em oração nesse sentido. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença aqui estamos e juntos, ó Deus, nós queremos declarar que o Senhor vai intervir na nossa história, na situação, na vida do seu povo, dos seus filhos e filhas. Independente, ó Deus, do que eles estão vivendo hoje, se existe dúvidas no coração, se existe preocupação, incertezas, eu creio, Pai, que o Senhor vai intervir nessa história. De alguma maneira o Senhor vai fazer um milagre, assim como o Senhor fez no filho daquela mulher que estava rodeada de pessoas. Diz o texto que ela estava cercada de uma multidão, que ninguém poderia fazer nada por ela, mas o Senhor Jesus parou em frente ao caixão, tocou nele, e aquele rapaz abriu os olhos. Aquele rapaz começou a conversar. E então o Senhor Jesus devolveu aquele rapaz para aquela mãe, aonde tudo estava perdido para aquela mulher. Deus, aqui nos unimos, ó Deus, em oração, intercedendo por aqueles que acham que tudo já está perdido. Aquela mãe, aquela dona de casa, aquele pai de família, aquele jovem, aquele casal, aquela família que talvez já está pensando que tudo está perdido, mas pela fé, Senhor, nós queremos declarar que o Senhor vai intervir na nossa história e nas nossas vidas. Por isso, nós não vamos desistir, nós vamos seguir em frente, nós vamos acreditar, ó Deus, que hoje, amanhã, o Senhor fará milagres na nossa vida, que o Senhor vai nos tocar, que o Senhor vai tocar nesta área que cada um está colocando diante do Senhor, abrindo o seu coração, e cada um está aqui, ó Pai, declarando com fé que o Senhor vai intervir na história dos seus filhos, do seu povo, Pai. Sim, abrimos o nosso coração e recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós e repreendemos tudo aquilo que o diabo tem contra nós. E recebemos aquilo que vem do Senhor para a nossa vida, para a nossa família e para as áreas da nossa vida. Cuida, Senhor, do seu povo neste dia. Cuida, Senhor, da nossa igreja, pois nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo para você, tá bom? Que você possa aí ter um domingo especial na presença de Jesus, tá? Que você possa aí estar com a sua família, que você possa ter um almoço abençoado na presença de Jesus. Espero por vocês às 18h30, tá bom? Fique na paz de Jesus. Deus os abençoe.